Fala pessoal, começando uma live aqui e hoje é um dia especial que eu vou ter como convidada nessa live a minha avó, que recentemente aí emagreceu em torno de 9 quilos e eu quero que ela fale um pouquinho sobre a experiência dela sobre esse emagrecimento, tanto para trazer alguns aprendizados aqui, quanto para inspirar também, né, quem está no processo de emagrecimento, porque muita gente fala para mim que na tua idade é fácil emagrecer, aos 20 e poucos anos é fácil emagrecer, sendo homem e alto, né? Que eu tenho 1,70 m e alguma coisa, não sou um homem alto, mas para algumas pessoas que têm menos que 1,70 m eu sou alto. E sempre falo que, né, para mim é mais fácil. E o fato da minha avó ter emagrecido, né, acaba mostrando que não é uma questão de que a metodologia não funciona apenas para um homem jovem, né? Funciona até mesmo para uma pessoa de mais idade, sem fazer atividade física e sem nenhum tipo de restrição. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela na live aqui. Isto já tá entrando. Tudo bem? Tudo certo? Tudo. Tá. Eu quero fazer esse bate-papo aqui com a avó para entender um pouquinho sobre a história da avó no processo de emagrecimento, que é uma história bem cheia de altos e baixos, né, vamos dizer assim, mas que no final ainda tem uma luz no fim do túnel aí e teve um resultado legal. Vó, basicamente o objetivo dessa live é trazer um pouquinho da história da avó, um pouquinho dos altos e baixos do emagrecimento da avó, que teve uma jornada bem longa e com bastantes aprendizados aí para muita gente. Eu acredito que pode tanto inspirar quanto ensinar muita gente com algumas coisas aí que aconteceram na trajetória da avó. Então, se apresenta para o pessoal aí, o nome da avó, de onde é que a avó veio, onde é que a avó Tá. mora. Meu nome é Maria Valéria, eu nasci em Lauro Miller, ultimamente moro em São José há uns 40, 40 anos, vamos dizer. E São José, fiz Santa Catarina, bariátrica, para quem não sabe. São José, Santa Catarina, e fiz bariátrica faz 8 anos. Aí eu engordei 10 quilos. Daí uma luta para Mas emagrecer, peraí, porque eu não quero... deixa eu Oi? perguntar para a avó. Desde quando que começou a questão do sobrepeso na vida da avó? Começou 2012, por aí. 2002? Dois, é. Aí depois eu fiz a bariátrica em 2015. Tá. Aí de uns tempinhos para cá eu comecei a engordar, daí engordei 10 quilos. Daí, Tá. continua? Não, pode continuar. Tá, daí eu me esforcei e fiz o método que o Natan me ensinou, e daí eu consegui emagrecer uns 7 quilos. Aí dei uma oscilada e agora finalmente fui para 63 quilos, 9 quilos. Tá. E esses 7 quilos, quando a avó perdeu os primeiros 7 quilos, a avó perdeu em quanto tempo? Eu emagreci 7 quilos em 5 semanas. Tá bom. Ô, vó, mas antes da gente já ir direto para os finalmente, eu queria entender, até mesmo para mim, para quem está ouvindo, como é que foi o processo da avó, porque eu lembro que a avó tem uma história até com remédio, né, lá pelos anos 2000 por aí. Como é que se deu Aham. como é que foi essa questão de, primeiro a avó tentou dieta, a avó já foi direto tomando um remédio para É, emagrecer, como é que eu foi isso aí? eu tentei dieta, não funcionou, e daí eu fui para insulina, e daí cada vez mais gorda. Aí eu resolvi fazer a bariátrica. Mas a avó chegou a tomar Porque, remédio para emagrecer antes disso tudo? ah, em 93 eu tomei já, Ah, então há é tempos atrás. então é diante de 2002 já É, essa história. porque eu estava já engordando um pouquinho, e daí eu já comecei a ficar assim agoniada. Aí Uhum. eu tomei remédio, daí eu fiquei doente. Eu não recomendo remédio para ninguém. Aí tá, daí foi indo, e eu fui aumentando.
2015 eu estava com 100 quilinhos. Aí eu peguei e fiz a bariátrica. Sim. E naquela época que a avó decidiu, voltando lá atrás, né? Eu sei que já faz muitos e muitos anos, Ah, mas a avó lembra mais ou menos o que motivou a avó a querer emagrecer? Se era já uma questão de saúde, era uma questão mais estética na época? O que na era? época eu não estava com diabetes, nada. Eu só estava ficando agoniada que eu estava além do peso, né? Uhum. Então eu peguei, tomei remédio e emagreci. Eu emagreci que eu fiquei bem magrinha. Só que eu fiquei com depressão. Aí me levou para o hospital. E daí eu fiquei doente. Aí depois, tá, daí foi indo, eu fui recuperando meu peso, tudo. Daí quando chegou 2015 eu estava estourando. Aí eu peguei e resolvi fazer a bariátrica, porque eu não, tudo que eu comia eu engordava, eu comia um pedacinho de pizza e engordava 500 gramas. Aí eu peguei e fiz bariátrica. Tá. Mas nessa época, antes de fazer a bariátrica ali, o que a avó tentou fazer dieta, tentou fazer alguma outra coisa? Como é Tentei, que foi? eu ia na endocrinologista, na endócrina não, na outra médica, nutricionista, eu fazia dieta, não resolvia. E o que a avó percebia assim que era difícil de fazer ou que a avó não conseguia ter resultado? O que a avó acha que isso era difícil ou por que não funcionava? É, porque assim, daí eu comia de tudo, eu tomava refrigerante, assim, eu tentava um fim de semana fazer dieta, no outro eu já relaxava, não funcionava. Entendi. E aí, mesmo com endocrinologista, mesmo com um acompanhamento, digamos assim, bem especializado, bem Aham. acompanhado, o que a avó acha que poderia ter sido diferente para ter conseguido? Era só Então, uma questão de mentalidade ou também uma questão de abordagem? era uma questão de mentalidade, de saber, por exemplo, agora eu sei e vou me educando para comer menos. Uhum. Isso agora eu sei. E além disso, assim, o que a avó. Porque eu falo sempre pro pessoal aqui, né? Tanto sobre o meu emagrecimento quanto o emagrecimento de outras pessoas, eu nunca recomendo sair cortando tudo, né? Porque tem muita gente que sai cortando carboidrato, não come nada de carboidrato, não come nada, nada, nada. E a avó precisou cortar alguma coisa no processo de emagrecimento da avó para conseguir perder peso? Ou como é que foi a avó? O que a avó aprendeu a mudar de diferente no dia a dia? O Então, que eu fez? aprendi, O que a avó percebeu que fez resultado para a avó? eu percebi que é comer mais verdura, comer de tudo um pouquinho, de menos, assim, não encher o prato, né? Tanto é que eu continuo comendo com um pratinho pequenininho. Uhum, E estou comendo mais, assim, carne, frango, salada, menos pão, uhum, menos doce, menos bolo. uhum. Aí eu foi. Mas em algum momento a avó parou de comer totalmente esse tipo de comida ou a avó ainda de vez em quando come? Não, Como é que é? é assim, ó, depois que eu fiz a bariátrica, faz 8 anos, eu não tomo mais refri. O suco de laranja daquele de garrafa eu não pude tomar porque me deu muita cólica. Então eu tomo basicamente mais água, água de coco. E assim, eu não tomo refri. Eu quase não como arroz, quase não eu como feijão. Assim, mas é tudo de pouquinha quantidade. Uhum. Mas teve algum alimento restrito? Não. E uma coisa que eu percebia, talvez a avó possa confirmar ou não, eu lembro, né? Eu era bem mais novo, mas eu lembro que quando a avó vinha com as dietas, né? Principalmente Aham. dieta já pronta, assim, de cardápiozinho pronto, eu lembro que tinha muita coisa que às vezes a gente nem conhecia no nosso dia a dia, né? Uhum. De alimentos, tipo né? Não que a amêndoa não. Como é que é? As Alimento. castanhas do Pará e do caju, né? Castanha do caju, Ah, castanha do Pará, não façam sentido, né? Mas
eu lembro que às vezes, tava com fome, comer 3 castanhas, 2 castanhas. Eu lembro que tem gente até que faz piada disso, mas eu lembro que era mais ou menos isso, né? Que vinha no cardápio da avó, tipo, no Cardápio, lanche da tarde, comer uma castanha, né? Uma parada assim, aham, bem, no meu ponto de vista, difícil de manter, né? Porque, pô, é. é pouca comida, né? O dia a dia, né, tem que ser o básico, né? Tem que ter arroz e feijão, um bifezinho, uma saladinha E, e, assim, carboidrato pouco, né? aham. Mas tem alguma outra coisa que a avó fez assim no dia a dia que mudou, que a avó percebeu que melhorou a saciedade? Ou a avó passou fome no processo de emagrecimento? Como é que foi essa questão? Não, quando eu fiz a bariátrica, eu fiquei 2 meses só tomando líquido, né? Aí eu ficava satisfeita, porque só que a gente sente falta da mastigação, né? Aham, Aí depois eu fui aos poucos comendo, mas eu continuo comendo aham, pouquinho, principalmente se a gente faz um churrasco, eu não exagero na carne, é aham. sempre meu pedacinho, né? Então, assim, eu tenho tido cuidado para é o básico, né? Eu tenho que comer pouquinho e pronto. Isso Mas, ô vó, já foi. deixa eu perguntar uma coisa pra avó, porque depois da bariátrica a avó não conseguiu, não conseguia comer muito mais, né? Era difícil uma Não, refeição pra comer muito. é. Por que Aham. que a avó começou a ganhar peso? Então, se a avó não conseguia comer muito. Então, é porque assim, ó, com os meninos aqui em casa, eu sempre faço um bolinho, eu sempre faço uma cueca virada, uma orelha de gato, um bolinho de chuva. Aí eu comia dois, três, depois passava mais um tempinho, eu comia mais uns dois, três, Ah, né? Porque tem que ter o espaço de aham, tempo. Isso aí me aumenta o peso, então eu parei com isso. aham. Mas a avó come ou cortou totalmente? Não, eu não cortei totalmente, eu vou ali, pego uma nisquinha, um pedacinho. Entendi. E tem alguma dica que a avó possa dar? Porque, bom, então não dá pra ficar com fome no café da tarde. O que a avó come geralmente café da tarde? No... Então, café da tarde eu pego uma fatia de pão integral, ou às vezes eu como uma maçã. Eu sempre tomo café da tarde, mas é uma Aham, fatia de pão integral e deu. aham, Aí se eu boto uma colherzinha pequenininha de nata ou de alguma coisa assim, ou um pedacinho de queijo, mas é tudo pouquinho. aham. E por que a avó acha que desse jeito deu para emagrecer e com as outras dietas não rolava? Porque às vezes para quem tá vendo lá do outro lado, né, a pessoa pensa assim, bom, é só comer pouco. Mas a avó, de fato, já não consegue comer muito por causa da própria bariátrica, né? E É, é um aprendizado que fica aqui para quem tá vendo do outro lado, que não sei se tu percebeu, mas a avó, ela é uma pessoa que ela não comia muito. Ela não engordou depois da bariátrica porque ela comia muito. É porque ela tinha o hábito de muitas vezes estar beliscando, aham, né? Só que beliscava alimentos que tinham muitas calorias, ricos em calorias. gordura, ricos em açúcar. Então, É, uma questão é tu matar a tua fome com esses alimentos. Outra coisa é tu matar a tua fome com um alimento mais saudável. E para matar a vontade de comer, comer um pouquinho daquele outro alimento mais calórico, vamos dizer assim, né? é. Por exemplo, Porque tem gente que acha que precisa, eu preciso comer pouco, mas a avó não comia muito. não, mas é os lambiscos. E às vezes até Aí, no final do dia, olha assim, né? Pá, eu não comi muito, não sei o que eu tô fazendo de errado, né? Mas a avó sente que a avó passou fome no processo de emagrecimento ou foi... não, foi tranquilo, não, não senti fome. Ah, e uma coisa, a avó fez atividade física para conseguir emagrecer esses 9 quilos? Não, eu ainda estou sem atividade física porque eu fiz aplicação nos quadril para cicatrização que eu tenho rotura, né?
Uhum. E daí o médico recomendou caminhar 20 minutos. Mas, por exemplo, aqui é ruim, a rua não dá para caminhar. Aí eu estou sem caminhar muito. A única coisa que eu movimento é aqui dentro de casa. Eu boto a roupa na máquina, boto no varal e faço almoço, essas coisas assim, só Uhum. isso. Então não teve nenhum aeróbico, não teve Não, nenhum. nada. É. Ô, vó, e uma pergunta que eu quero fazer para a vó, que a avó não falou, mas eu quero perguntar. E o consumo de proteína? A avó melhorou? Fez diferença? Ou... Então, eu estou fazendo assim, ó, daí, às vezes no meio-dia, eu como aquele bifinho ou um franguinho, né, que eu faço. Aí, quando é de tarde, eu tomo um café com uma fatia de pão integral e depois como uma maçã. Quando chega de noite, às vezes eu pego e como, faço um ovinho e como com uma fatia de pão ou ovo com queijo e é a minha janta. Aham. E quando tem alguma coisa assim, por exemplo, né, semana passada, quando tem alguma festa, alguma coisa comemorativa, a avó come as coisas que a avó quer ou não come? Como é que é? Por exemplo, aquele dia que nós fomos na pizzaria, eu comi duas fatias de pizza, depois comi mais uma fatia de Doce? pizza doce, né? Aí Aham. consegui comer, porque era fatia pequenininha. Sim. E, mas no outro dia me dá dor de barriga. Entendi. Mas tem Eu alguma não coisa consigo que a comer avó muito passa também. vontade, assim, que a avó não come, ou tipo, com a Não, avó. porque é assim, ó, o bolo, por exemplo, de aniversário, eu peguei uma fatia bem pequenininha. Aham, Daí eu comi, sim. não fico com vontade. Aham. Então tá, avó. E, Tudo uma dentro coisa do assim, normal. Ah, mais uma coisa assim, o porquê que. O que que motivou a avó a não desistir mesmo depois dos 60, né? Depois de ter feito bariátrica, ter engordado um pouco depois da bariátrica. O que que fez a avó não desistir? O que que fez a avó decidir ainda ah, tentar e aprender e se dedicar? porque assim, a gente não pode desistir. Eu não posso voltar ao meu peso de antigamente, porque eu não quero tomar insulina. Então, eu tô com a diabetes controlada. Então, eu quero continuar bem. Esse é o meu motivo. Eu quero Ô, me vó, manter bem, com bem-estar. sim. E até uma coisa, né? Também teve essa outra questão, né? Um pouco antes aí da avó vir desse processo agora de emagrecimento, a avó chegou a ter um período de pré-diabetes de volta tudo, né? Tudo. E daí eu fico preocupada, porque eu não quero voltar, né? Pô, É muito, assim, ruim tomar insulina, tu não pode passear, não pode fazer uma viagem, tens que andar com a insulina, carregando a insulina para onde tu for, e assim eu tô uhum, livre, né? Então eu quero uhum. me manter saudável. E quais foram? A avó percebeu alguma diferença assim depois de emagrecer? Porque em Ah, relação ao corpo, alguma coisa assim? percebi que uma que eu fico mais leve, né? E o E quê? outra assim, ó, eu fiz o exame que eu faço de sangue para com o endocrinologista, o índice glicêmico está mais baixo, então quer dizer que eu estou melhor. Aham, Isso aí é bom. sim. E, e qual que era o maior medo assim que a avó tinha? De não conseguir ou de não. A preocupação é de continuar engordando e voltar tudo a estaca zero, né? Aham, Voltar lá aquele tempo que eu tinha engordado os 100 quilos, né? aham. Então, a minha preocupação, então, eu tenho que me manter, assim, me cuidando, não deixar a peteca cair. É isso aí. Ô, vó, e teve roupa aí que voltou a usar de volta porque tava guardada e Ah, você viu? sim, eu estava com uns vestidos ali que eu disse, não vou dar, vou deixar. Aí eu voltei a usar, já está largo. Aham. Até no Natal, né? A avó foi com uma roupa tudo No Natal eu de. botei um vestido bonito e consegui usar, né? Aham. Não, então tá.
E tem mais alguma coisa que a avó queira assim, passar de uma mensagem, ou algum aprendizado, alguma coisa que a avó teve que fez diferença, alguma coisa a mais que a O avó percebeu? aprendizado é que a gente tem que se manter ativa e, assim, com disposição, né? E tem que ter muita força de vontade batalhando. Aham. A gente não pode deixar a peteca cair. Então é isso aí. Então tá. Bom, basicamente quer dizer, né, que eu tenho muita admiração, muito orgulho da avó, pela história da avó, pela avó não ter desistido, que isso é um exemplo não só para mim, mas para todo mundo da família, né, de Ah, perseverança, de resiliência e também de encontrar uma ferramenta certa, um método, né, menos restritivo, menos engessado, é, ah, e, e E que é bem isso aí, né? Não deixar a peteca cair, porque se a gente vai deixando pelo dia a dia, a gente vai deixando pela vida, a gente aí vai se esquecendo, vai desanimando, aí só leva um susto na hora que vai botar a roupa e não serve mais, ou na hora que vai no e médico leva um quando esporro do médico. leva o susto que não está bem. É. Então tá bom. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi de Obrigada muito também. valor, muita importância para mim. E espero que para quem está vendo do outro lado também. Quem sabe a gente faz outros daqui a um tempo de novo, né? Quem sabe aí, não sei, quem sabe tem mais Mais algum alguns resultado ainda, mais filhinhos. alguma coisa. É, E é isso aí. Muito obrigado por participar, por aceitar o convite. Até, né, obrigada. uma senhora de 60 e tantos anos aí fazendo live, né? Mais um exemplo de meter a cara e de se superar. E é isso aí. Que fica aprendizado aí pro pessoal, tá bom? Um beijão Tá e bom. até a Beijo. próxima. Até. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau.